Sejam todos muito bem-vindos. O podcast Caminhos de Coragem, Mulheres que Iluminam e Fazem a Diferença. Eu me chamo Juliana Plete, sou coordenadora e autora dessa obra literária que também faz parte do projeto literário do Sensibiliza. E hoje, Cleinara e Tayane estão aqui, que são coautoras também dessa obra literária. Vão estar falando sobre as perspectivas dessa temática, mas também falando um pouco sobre um pedacinho de si, né, que deixaram aí para o mundo dentro dessa obra literária, dentro desse livro, né, porque a gente acaba trazendo muito da nossa essência, da nossa, da nossa história. Sejam as duas muito bem-vindas, né, e para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu vou pedir para que vocês se apresentem para o nosso público. Posso começar, então? Eu me chamo Cleinara, sou Cleinara Pires Cardoso, sou coautora deste livro, né? Fui convidada para participar desta obra que tem um fundo, né, muito especial e de cara eu aceitei, então eu acho que cada uma de nós, cada mulher, por essência, tem uma história, né? Nós somos algumas escolhidas para contar a nossa, mas eu tenho certeza que cada pessoa que ler, cada mulher que ler este livro, né, vai se identificar, porque hoje mesmo eu estava pensando, cada mulher tem uma história, né? Então esse livro poderia ser reescrito milhões e milhões de vezes por isso. Então é isso. Perfeito, a gente vai falar, inclusive, bem esse pontinho que tu está trazendo aí para a gente se debruçar um pouquinho mais, Cleinara. Tayane. Então, eu sou Tayane Schneider, tenho 34 anos, sou casada com o Bruno há 12 anos e mãe de 4 meninas. Também sou bombeira militar, bacharel em Direito, e neste livro, neste capítulo, que eu sou uma das coautoras, eu estou contando um pouco da minha história. A temática que eu trago é uma temática que tem tudo a ver comigo, quem convive comigo sabe dessa relação que eu tenho com a maternidade, e quem não convive tem a possibilidade de conhecer um pouquinho da minha vivência, da minha história, de tudo que eu construí ao longo da vida para ser quem eu sou hoje. Perfeito. E o ponto, né, que a Cleinara estava trazendo, que eu gostaria de inclusive já fazer esse gancho, né, que tem a ver com essa inspiração, né, que isso foi um ponto que eu acabei trazendo em muitos dos nossos bate-papos hoje e ontem também nas gravações, porque muitas vezes a gente tem histórias, né, de vida, de superação, que muitas vezes a gente não se. As mulheres acabam não reconhecendo a sua própria trajetória, né? Do tipo, quem sou eu? Eu não sou a fulana de tal, né? Que inspira outras pessoas. Mas as mulheres que a gente convive no nosso dia a dia, que muitas vezes fazem parte do nosso círculo, elas inspiram muito mais do que imagina, né? Através de atitudes, da própria forma como superaram, né, os seus desafios, né, como vivem hoje, os seus próprios valores. Então, eu gostaria também que vocês trouxessem um pouco mais, a gente aprofundar um pouquinho mais sobre essa temática, né? Eu digo que a gente está sendo provocativa também, né? Porque a gente está encorajando, né, a caminhada de muitas outras pessoas, né? Então, eu queria que vocês trouxessem a perspectiva de vocês sobre isso. Então, quando a gente fala, o meu capítulo eu busquei falar sobre vulnerabilidade, até porque eu sou professora, educadora especial, psicopedagoga, então há mais de 23 anos já eu trabalho com pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e adultos, e conheço a vulnerabilidade, a fragilidade muito de perto no meu trabalho, né? Então, eu procurei trazer isso que eu consegui absorver em tantos anos, né? Que é como a vulnerabilidade pode se tornar potencialidade. Né? E aí, contando a minha história, um pedacinho da minha história, né? Chegando na cidade, numa cidade diferente, num lugar diferente, sem familiar, né? Somente eu e o meu esposo. Uh, em
me encontrei no momento de vulnerabilidade, no momento de fragilidade, mas continuando trabalhando com pessoas, né? Que a gente, ao olhar para o lado, a gente vê que tem pessoas que estão numa situação muito mais vulnerável, muito mais fragilizada do que nós, às vezes a pessoa com deficiência, às vezes muito mais as famílias, e estão enfrentando, e estão felizes, estão encarando, e eu nunca me achei no direito de me sentir vulnerável, por mais que estivesse de não me sentir fragilizada, porque a vulnerabilidade aprendi, né, com o meu trabalho, com as pessoas com as quais eu trabalho, que a vulnerabilidade ela pode se tornar uma força motriz para te encarar as coisas de outra maneira, né, para te encarar os desafios, não se acomodar e não se ter uma autocompaixão e se colocar numa situação de autopiedade também. Então, eu acho que é o legítimo fazer do limão uma limonada, né? E tudo é uma questão de perspectiva, de como você enxerga as coisas. O que para umas pessoas pode ser triste, algo muito que esteja dando um trabalho para outra pessoa, a mesma situação pode ser um desafio, pode ser uma descoberta, pode ser, né, algo novo e pode tomar outros rumos. Então, eu acho que no meu capítulo eu falo um pouquinho sobre isso, né? E no sentido de que talvez as pessoas até possam achar, foi alguma coisa muito que não, nem foi tanto trabalho assim, não foi tanta dificuldade, enfim, mas para ver como o que eu busco colocar é justamente a maneira como você enxerga as coisas, né? Porque o que pode ser uma coisa leve para mim pode ser um sofrimento muito grande para outra pessoa, dependendo de como ela se coloca nessa situação. Então, a vulnerabilidade é, sim, uma força que pode te alçar muitos voos, que pode te servir de lição, e depende muito da perspectiva com que tu olha, né? Perfeito, Cleinara, muito bom. E para ti, Thay, traz um pouquinho aí da tua perspectiva. Então, eu estou sempre dizendo, né, compartilhando e estimulando que as mulheres compartilhem as suas histórias. A gente tem a mania de se inspirar nas histórias de outras pessoas, de um influenciador, de artistas, de mulheres que convivem com a gente, e muitas vezes a gente esquece que a nossa história ela também tem um valor, ela também tem um significado e ela também tem uma superação, né? Todo mundo enfrentou dificuldades ao longo da vida e cada um sabe o peso de cada uma das suas dificuldades. E no meu capítulo eu compartilho um pouco das minhas vivências. Eu sou filha de uma mãe solo, nasci lá na periferia de Pelotas e nós passamos por muitas dificuldades, nós duas, enquanto mulheres. Então, no meu livro eu narro um pouco disso e a temática que eu trago aqui no meu livro é maternar o mundo, amor, luta e sabedoria, onde eu compartilho toda essa minha vivência com relação à maternidade. Mesmo antes de eu ser mãe, hoje eu sou mãe de 4 meninas, mas nem sempre foi assim, e mesmo antes de eu ser mãe, eu já vivia a maternidade no meu dia a dia, né? Lá no meu grupo de jovens, com as minhas crianças especiais, com os meus alunos, eu já vivenciava um pouco dessa maternidade. E eu quero trazer isso, né? Que a maternidade, ela independe de se tu tem filho, independe de se tu trabalha com crianças, a maternidade ela é algo que ela está muito presente dentro das mulheres. Nós somos mães dos nossos amigos, nós somos mães dos nossos esposos, né? Então eu trago um pouquinho disso, dessa maternidade como um símbolo de luta, um símbolo de amor, um símbolo de sabedoria. E no meu livro eu trago muito uma mensagem de esperança, né? Mostrando um pouco das dificuldades, das vivências que eu tive, que a esperança ela sempre esteve muito presente na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, mesmo diante das dificuldades. Eu sempre tive uma crença muito forte em Deus e uma positividade de que ia conseguir passar por aqueles obstáculos. E como o nosso livro ele tem um viés social para mulheres que estão passando, né, por um tratamento de câncer, que estão passando por dificuldade. No meu capítulo eu quero trazer essa mensagem de esperança e de confiança.
confiança em Deus ou confiança em algum ser que acredita, mas que é possível sim passar por superar essas dificuldades. Perfeito. Esses caminhos de coragem são caminhos de superação, né? E essas superações que a gente vai ver aí ao longo desses 22 capítulos do nosso livro, existe aí um ponto, né, em comum, né? Eu digo que essa superação, esse sucesso, ele dá sinais. Então, cada uma, por mais que façam abordagens diferentes, a gente tem pontos que são muito similares, né? Então, esses sinais que eu digo que, né, que o sucesso está sinalizando ali, tem muita similaridade entre as histórias, né? E, inclusive, e as sinergias entre vocês também, né? Vocês duas são educadoras, né? E hoje, esse maternar, né, Thay, que tu traz, também tem a ver tem muito do acolhimento da mulher, né, enquanto educadora, né, o quanto estar no mundo também, né, e nas relações humanas, né. Então, a Cleinara, né, com o olhar mais inclusivo, né, com relação à sua trajetória, né, o quanto isso é importante para essas conexões que a gente acaba fazendo no mundo, né, nos ambientes onde a gente vive, em momentos da nossa vida, situações diferentes, onde a gente tem pessoas que nem sempre são iguais, né? E que a gente precisa também dar espaço para isso, assim, né? Como ambas são mães, né? E de mais de um filho também, né? Cada um tem a sua essência, cada um tem a sua forma de ser, né? Eu queria que vocês também trouxessem esse aspecto. E uma outra curiosidade, né, falando em vários pontos de convergência nos capítulos, uma outra curiosidade é que em muitos momentos, né, vem a referência materna ou a referência mulher como não só é um símbolo de força, né, que em vários capítulos das histórias se repetem, né, essa referência mulher. Né? Então, eu queria que vocês também trouxessem um pouco disso. Eu acredito que a sensibilidade, né, a sensibilidade da mulher, ela é ímpar, né? Então, isso acho que nos beneficia muito também no momento da gente escrever. E conforme a Thay falou, que eu fui também me identificando ali com algumas pontos dela, como tu bem disse, é a questão assim da fé que a gente tem também. Eu acho que é a questão de trazer essa referência de mãe, né? Eu tenho um suporte, tive assim na minha mãe um porto seguro por muitos anos, inclusive depois de casada e até hoje, né? Mas hoje a gente já se sente um pouco mais independente, mas assim, sabendo que tinha aquele suporte, tipo, tu pode passar por qualquer coisa que tu vai ter para onde voltar, tu vai ter quem te dê um colo, né? Então, isso te faz uma mulher mais forte, sem sombra de dúvidas, né? E esse maternar, ele passa de geração para geração, né? Se tu tem uma mãe forte, uma mãe que te acolhe, tu consegue se tornar uma mulher assim também, uma mãe desta maneira. Mas eu acho que um ponto muito importante também a questão da sensibilidade e do otimismo, que a Thay também falou. Eu também me considero uma pessoa muito otimista, né? E que procuro, sim, sempre olhar o lado positivo das coisas e acredito muito numa força maior, acredito muito no que o universo reserva para nós, acredito muito na lei do retorno, acredito muito que a maneira como tu age com as pessoas vai ser devolvida para ti. Então, acho que essa questão de que realmente, é claro que por eu trabalhar muito com as diferenças e trabalhar muito com a inclusão, isso já é meio que automático para mim, mas a gente ainda se apavora muito, porque o que para nós já teria que ser o simples ainda
é muito difícil para algumas pessoas, né? Então, a questão da empatia, da sensibilidade feminina, a questão da empatia materna que se tem também, porque uma mãe ou uma mulher mesmo que não seja mãe, muitas vezes vendo acontecer alguma injustiça, alguma coisa com uma criança, já, né, ou já vira um leão, já vai para cima, não é meu filho, mas eu não vou deixar. Então, isso é da sensibilidade feminina realmente, né? E eu acho que a fé que a gente tem também é muito importante, né? Daí eu falo por mim, assim, que eu tenho certeza que eu tenho um Deus, né? Ou uma luz, ou uma energia que me acompanha e que não me desampara. Então, eu não me sinto, por mais que eu possa estar em alguma situação vulnerável em algum momento, eu me sinto forte porque eu sei que tem algo maior junto comigo e algo maior que conversa comigo, né? E com quem eu consigo extrair da onde eu extraio essa força também e esse positivismo, né? Porque às vezes a gente esmurece também, a gente sabe que alguma coisa pode dar errado, mas depende da gente, do nosso estado emocional, espiritual, de entrar naquilo ou tentar, né, submergir de qualquer situação difícil. Eu acho que o mais fascinante, principalmente desse projeto que a gente está vivendo, é essa troca de energia feminina. Eu acho super importante que as mulheres convivam com outras mulheres, que as mulheres escutem outras mulheres. Eu hoje venho de um ambiente majoritariamente masculino. Aqui em Farroupilha, que é a minha cidade, eu sou a única bombeira militar, sou a única mulher do quartel. E sempre foi assim. Desde que eu entrei no Corpo de Bombeiros há 13 anos, eu sou cercada de homens. Mas eu sempre busquei estar conectada com mulheres. Então, eu acabei me tornando consultora Mary Kay para estar com outras mulheres. Dentro do quartel, procurava sempre estar unida com as minhas colegas. Durante o Outubro Rosa, eu fazia uma força-tarefa, né, lá na APECAM, auxiliando, estando com outras mulheres que também estavam enfrentando câncer e outras doenças. Então, eu acho que o mais importante é que as mulheres elas passem a se reconectar com outras mulheres. Percebo que isso foi se perdendo ao longo do tempo e às vezes até se criando uma rivalidade feminina, quando na verdade nós deveríamos nos unir ainda mais para ter mais força, para ter mais forças para enfrentar a sociedade, para ter mais forças para entender que o que eu estou passando, daqui a pouco outra mulher também está passando. E eu percebo que quando eu me reúno com outras mulheres, eu fico mais forte, eu me sinto mais poderosa. Eu acho que essa é a palavra, eu me sinto mais poderosa. Porque eu percebo que, assim, as dificuldades que eu passo enquanto mãe, enquanto mulher, outras mulheres também estão passando. E aí, ali naquele momento, há uma troca, uma conexão, e é como se a gente se fortalecesse, como se a gente recarregasse a energia. Então, acho que o principal hoje é a gente procurar buscar essa união, buscar essa conexão. Né? Eu acho que, conversando com algumas mulheres que foram vítimas de câncer, elas falam muito disso, do quanto estar com outras mulheres, outras pessoas que estão vivendo aquilo que elas estão vivenciando naquele momento, as fortaleceu. Então, acho que esse é o grande diferencial. Mulheres precisam se conectar com outras mulheres. E cabe a nós ensinar as nossas filhas, ensinar as mulheres que estão na nossa volta, de que elas precisam se conectar com outras mulheres. Nós não somos rivais, muito pelo contrário. Nós somos amigas, nós somos aliadas de vida. Perfeito, meninas. Essas perspectivas de vocês aí são profundas, inclusive. Mas é realmente sobre isso, né? Inclusive, escolhi aí vocês, né, a dedo. Hoje a gente tem uma potência de mulheres nessa obra literária, né, que com certeza aí vão impactar muito. E olha só, gente, eu acabei aqui extraindo, eu quero compartilhar um pequeno trechinho do capítulo de vocês. Eu fiz um pequeno recorte aqui, vou começar pelo capítulo da Cleinara, que é, né, vulnerabilidade como força revolucionária. Aí até brinquei com ela, disse, a Cleinara trouxe aí a revolução, né,
E eu escolhi, né, o ponto aqui também relacionado à história dela, né? Sempre acreditei que a vida se revela em pequenas escolhas, que somadas transformam-se em grandes decisões. Quando olho para trás, percebo que minha trajetória foi tecida não apenas pelos sonhos que alimentei, mas pela forma como enfrentei cada obstáculo que se colocou diante de mim. Foram muitos os momentos desafiadores, mas nunca os superestimei. Aprendi cedo que, se damos às dificuldades mais importância do que merecem, elas crescem a ponto de nos esmagar. Eu escolhi o contrário, olhar para cada pedra no caminho como degrau para subir um pouco mais. Então, eu queria que Isso. você falasse um pouquinho, Cleinara, desse recorte que eu fiz. Sabe que escrever um pouco. Estão me ouvindo, né? Sabe que escrever, à medida, eu não sei como foi para ti, tá? É assim, mas à medida que a gente vai escrevendo, parece que a gente vai se reencontrando, vai se reconectando, vai se reconhecendo. E eu pensei assim, a Ju me conhece, eu sou um pouco autocrítica, assim, comigo, né? E então eu imaginei assim que eu disse, vou escrever e não vou gostar muito do que eu estou escrevendo, né? Só que eu não fui nada crítica comigo. Eu fui aceitando o que eu estava escrevendo porque era a minha história, era daquela maneira, né? Então eu fui aceitando, não querendo corrigir muito, não querendo enfeitar muito, e fui só deixando fluir e falar. E o meu capítulo retrata justamente sobre isso, né? Sobre as coisas que a gente. A maneira como eu penso, que se a gente dá muita importância para um problema ou para a dificuldade, ela vai se tornar cada vez maior e ela vai me consumir. Então, claro que eu não estou dizendo aqui que a gente vai ignorar as dificuldades, né? Mas a gente vai sim tentar extrair dela o melhor para a gente e com certeza algum aprendizado, porque se a gente não aprender nada com as dificuldades, eu sempre brinco que as pessoas que dizem, eu nasci assim, eu sou assim e você sempre assim, e essa é a minha personalidade e ninguém me muda. Eu sinto dó, porque eu digo, a gente muda todos os dias, todos os dias. Eu já não sou mais a mesma Cleinara que escreveu o capítulo, talvez, né? E foi tão recente. Já tem algumas coisas que eu esteja talvez pensando diferente, porque esse é o interessante da vida, né? Isso é o privilégio da gente poder se desafiar. É a gente poder mudar a cada dia e a gente realmente fazer, olhar para a vida com leveza e com beleza. Perfeito. Clenara, inclusive, é bem interessante, porque todas as coautoras eu conheço, e eu não conhecia essas histórias. Eu ri, eu gargalhei, eu chorei, eu me emocionei com cada história lida. Em breve compartilharei, porque eu acho que é interessante aí vocês conhecerem um pouquinho mais das histórias de vocês, mas está sendo também interessante esse processo, né, de aproximação, despertando a curiosidade para cada história, mas é realmente sobre isso, sabe? É, eu acredito muito que que vocês deixaram, inclusive recebemos, né, autoras que falaram que o mais desafiador é, foi realmente escrever o capítulo, escrever a sua vida, porque é é um olhar para trás, é um olhar para dentro, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Eu quero agora trazer uma partezinha aqui da história da Thay, que o título, né, como tu mesmo já falou, né, Thay, Maternar o Mundo, Amor, Luta e Sabedoria. Minha história não é apenas uma trajetória de superação, é uma mensagem de esperança. Quero que outras mulheres acreditem em si mesmas, mesmo quando tudo parece desmoronar. É possível vencer obstáculos. É por isso que compartilho minha história, para que cada mulher perceba que a força já existe dentro dela, esperando para ser despertada. Entre aspas, quando você duvidar de si mesma, lembre-se, sua força vai muito além do que imagina. O mundo precisa do seu brilho, da sua coragem e da sua presença. Eu adorei esse chamado, né, Thay? Queria que tu compartilhasse um pouquinho mais desse trecho que tu trouxe para a gente.
Não, e olha que conexão, né? Tem tudo a ver com um pouco com o que a Cleinara falou. E eu gosto muito dessa frase. Eu costumo dizer que a minha linguagem de amor é palavras de afirmação, né? Então eu gosto muito de incentivar as pessoas a despertarem o melhor, a despertarem seu potencial, encontrarem a força dentro delas, procurar ver a vida por uma ótica mais positiva. Não sei se vocês já ouviram falar do livro da Poliana, que tinha o jogo do contente. E eu li esse livro quando eu era muito, muito pequena, assim, tinha cerca de 10, 11 anos, e eu carreguei aquilo para a minha vida. Toda a história, todo o acontecimento, ele tem algum lado positivo, né? Ele tem algum lado que vai nos trazer algum aprendizado. E cabe a gente procurar ver qual é o lado positivo de qualquer situação. No meu capítulo eu conto uma história bem impactante que eu vivenciei e dali mesmo naquele momento ali de que o mundo estava desmoronando, né, que o meu sonho estava indo por água abaixo, eu procurava analisar aquela história de um lado positivo, até porque se a gente às vezes vê as coisas somente com um lado negativo, né, como a Clay falou, as coisas elas têm o peso que a gente dá. Se a gente procurar ver com esse peso muito, muito pesado, muito desafiador, vai ser mais difícil encarar aquela dificuldade. É como se um véu cobrisse os nossos olhos e a gente não vai conseguir buscar a solução. Então, eu quis trazer aí nesse trecho essa mensagem de esperança, né? Esse incentivo para que as mulheres descubram o seu brilho, né? Deixem que o mundo veja esse brilho e não desistam, né, diante das dificuldades. Que a gente sabe que são muitas, principalmente na vida de uma mulher, mas a gente precisa aí se fortalecer e encarar essas dificuldades. Perfeito, muito bom. E olha só, queria que vocês compartilhassem com o público também um pouquinho de como foi esse processo da escrita, né, que a gente estava falando um pouquinho antes aqui sobre isso, que é esse caminho, né, introspectivo, né, para que a gente possa trazer a nossa história, né, tem autores que compartilharam, que realmente reviveram as histórias, né, as emoções, os sentimentos, que foi o processo de cura também, escrever o capítulo, né? Então, queria que você trouxesse como foi para cada uma de vocês. Bom, como eu falei ali, eu acho que foi um momento de introspecção, um momento de revisitação da nossa história, né, da minha história. Eu acho que um momento de valorização, porque é bem isso que você falou lá no início, e a Thay também, a gente olha a história de outras pessoas e acha que, nossa, eu nunca imagino, às vezes eu até brinco com a Ju, eu digo assim, eu acho que as pessoas me dão muito crédito, sabe? Porque a gente acha que a gente não tem esse crédito todo, né? E realmente, aí tu começa a observar, tem amigas que leram o teu capítulo, tem pessoas que dizem, não, mas é exatamente isso, tu é assim, é isso que acontece. Então é um momento de tu olhar para ti, tu se admirar também, tu ficar em paz com a sua história, né? E, como eu falei, não querer mudar, não querer enfeitar, é aquilo, e se orgulhar disso, né? Se ela foi difícil, se ela foi fácil, se orgulhar disso também. Porque agora também, enquanto a Thay falava, eu pensava em muitas coisas, né? Que a gente está conversando aqui, a importância das mulheres se unirem, a importância das mulheres estarem entre mulheres, a importância das mulheres terem conversas assim também, né, maduras sobre como estão se sentindo. E eu digo para vocês que, assim, inclusive ser otimista não é fácil hoje, né? Porque a gente é julgada o tempo todo. Então, assim, se você está sempre se lamentando, você é julgada. Se você fala dos seus problemas, você é julgado. Mas se você é otimista, se você dá uma palavra de apoio, se você é incentivadora, se você quer tirar uma história boa daquilo, você também é julgada. Ah, mas a tua vida é fácil. Ah, mas contigo essas coisas não acontecem. Ah, mas
está falando assim porque não passa pelo que eu passo. Então, nada é fácil hoje, né? A sociedade está aí para nos julgar, isso é fato, né? Sejamos mulheres, sejamos pessoas com deficiência, sejamos pessoas sem deficiência, sejamos mães solo, sejamos casadas, sejamos... Enfim, a sociedade está para nos julgar, né? As redes sociais alimentam mais ainda isso, e eu acho que a situação se eu pudesse dar um conselho para as mulheres, seriam escrevam sobre si, né? Mesmo que não seja para publicar, escrevam, porque façam esse movimento, essa catarse, porque é como fazer uma catarse realmente, né? Façam essa introspecção, mas procurem se olhar com carinho na sua escrita, né? Procurem admirar a sua caminhada, procurem ser carinhosas. Isso é uma coisa que eu também aprendi nos últimos tempos, assim, nos últimos anos. Eu sempre fui uma pessoa muito crítica, eu sempre fui uma pessoa comigo mesmo, sempre fui uma pessoa muito exigente comigo mesmo, né? Com os meus resultados, tipo, só entro naquilo se é para dar certo, só faço isso se é para dar certo. E eu tenho aprendido a me acolher mais, a me olhar com mais carinho, a me acolher, a aceitar mais os meus defeitos, as minhas qualidades e eu mesma me admirar mais também. Então, o processo de escrita ele foi bem gostoso. Quando foi proposto essa temática sobre maternidade, eu na hora me identifiquei, porque eu acho que tem tudo a ver comigo, não somente, como eu falei, pelo fato de ser mãe de 4 meninas e por ter escolhido ser mãe, por gostar de ser mãe, mas porque a maternidade ela está muito presente na minha vida. Então, eu fiz aquela viagem no tempo, porque eu não queria falar somente para mulheres que são mães, né? Eu queria falar a maternidade da minha vida de modo geral, desde quando eu vivi a maternidade, né? Que o maternar o mundo ele está muito além de parir um filho ou de adotar um filho. Ele está aí na maternidade de filhos que não são nossos. Então, eu precisei fazer essa visita no tempo para entender desde quando a maternidade está presente na minha vida. E foi muito gostoso, porque aí eu voltei lá no tempo quando a minha mãe me teve, né? Quando a minha mãe escolheu me ter, e eu percebi que ali eu já vivia uma maternidade, né? Eu vivia através da minha mãe, conhecendo o que era ser mãe, o que era maternar, e a partir daquela vivência, só nós duas, né? Eu e ela, eu pude me conectar com esse lado materno e levar para outras áreas da minha vida, né? Tanto dentro do quartel, dentro da igreja, dentro das escolas que eu trabalhei. Então, escrever esse livro foi um processo muito gostoso, um processo de conexão com a Tayane mãe, mas não mãe só das meninas, mãe do mundo mesmo. Muito bom. E, inclusive, pedi para vocês deixarem uma mensagem final aqui, mas vocês já deixaram essa mensagem, né? Naturalmente, eu vou convidá-las para que a gente convide o nosso público a estar presente no lançamento oficial da nossa obra, né, literária, que vai acontecer no dia 16 de novembro, então, num domingão aí, vamos propor para o pessoal ter uma outra programação. E dentro a partir das 10 horas da manhã, todas as coautoras vão passar, então, né, ao vivo pelo YouTube, contando da sua obra, né? Então, e mobilizando aí o pessoal também a adquirir, já que a nossa obra tem todo esse impacto social. Então, eu vou deixar para que vocês façam o convite. Então, dia 16 de novembro, né? Vai ser durante todo o dia, né, Ju? Durante todo o dia a gente vai estar ao vivo e a gente vai estar. Tem 22 mulheres, né, incríveis, falando sobre as suas histórias, mas como eu falei lá no comecinho, né, histórias que poderiam ser contadas por milhões de mulheres, porque eu acredito que cada mulher que for ouvir vai se identificar ou vai pensar, mas a minha história também poderia ser contada, então acho que vale a pena, né, convidem outras mulheres, convidem os homens, os maridos, os parceiros, os amigos, né, para conhecer um pouco, né,
né, desta força feminina que existe dentro de cada mulher e nos acompanhe para que a gente possa também divulgar bastante o livro, que é por uma causa muito nobre, né, que vai ser revertido, todo o valor vai ser revertido para uma causa bem nobre dos Instituto, me ajuda, Instituto Amigas, Amigas de Amigas Peito do e Alma, Peito, né? uma parte da nossa venda online, do digital, vai ser, então, destinada para o Instituto. Isso aí. Esperamos vocês lá. Aí, Thay. então, bonitas, quero convidá-las para participar desse evento. Vai ser um evento muito especial. São 22 mulheres, mulheres de diversos locais do Brasil e do mundo, né? Então, Isso. temos aí histórias com conexões profundas e como a Clay falou, né, com um fundo social muito importante, mas mais do que o fundo social, conhecer a história dessas mulheres, né, cada uma com as suas características, com as suas vivências, com as suas histórias, eu acho que é o grande diferencial desse livro, né, de mulheres de coragem, mulheres que têm coragem de contar a sua história, né, de se despir internamente e compartilhar as suas vulnerabilidades, os seus desafios. Então, fica o convite para que vocês acompanhem no dia 16 esse grande lançamento que vai mobilizar aí toda a internet, né, diversos locais do Brasil e do mundo, e conhecer um pouquinho mais sobre essas vivências. Perfeito. Inclusive, né, essa ação social, ela também vai acabar impactando mulheres que estão passando por um momento de vulnerabilidade, né, que são acometidas pelo câncer de mama. Então, para quem não conhece, o Instituto Amigas de Peito e Alma fica em Caxias do Sul, reside no Hospital Geral, é responsável também pelo banco de perucas, banco de lenços, banco de toucas, rede de apoio, né, para as mulheres, e também, o Instituto, ele também arrecada, né, ele se mobiliza para a aquisição de clipes mamários para as mulheres, então, é um marcador, né, mamário para retirada de nódulos da mama. Além disso, também toda a receita, né, que eles têm, eles acabam movimentando essas ações, incluindo exames genéticos também, né? Então, essa ação social, ela vai impactar várias frentes. Inclusive, nós estamos nos mobilizando, né, todas as coautoras do livro aqui, reunimos forças, com a ideia, inclusive, que partiu da Sheila Marques, né, que é uma coautora do nosso livro, com a campanha que está agora em pleno vapor ainda, né, que é Seja um Coração, né, que é mais uma das iniciativas, então, do Instituto, onde as voluntárias, elas confeccionam as almofadas do coração, que é um formato de coração mesmo, para trazer conforto, né, para as mulheres, principalmente no momento de pós-cirúrgico, aonde elas precisam acomodar o braço, porque realmente é muito dolorida a região da mama, né, e elas têm esse formato de coração, porque realmente elas conseguem apoiar bem o braço, né, nesse período que é tão importante quanto a cirurgia, né, que é o pós-cirúrgico. Então, estamos aí nos mobilizando, né, nessa campanha. Quem estiver nos assistindo, que quiser também se mobilizar e participar, né, que a gente está arrecadando, então, esses tecidos para a confecção das almofadas. E querem deixar um recadinho final, meninas? Ou alguma pergunta para mim? Eu quero o livro físico. Tá todo mundo se mobilizando. Teremos também o nosso livro físico, teremos também os lançamentos locais, né, do livro físico, vai ser muito bacana. Em breve teremos mais ações voltadas para a nossa obra literária. Então, todos convidados a estarem conosco, né? Hoje foi só uma palhinha aqui, um spoiler, né, do que tem por vir ainda. E no dia 16, então, estaremos aí juntas ao vivo, conversando com o nosso público. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo podcast, Caminho de Coragem. Obrigada, Cleinara. Obrigada, Tayane. Beijo.
Um beijão, obrigada por esse momento tão especial. Eu que me sinto honrada